Boa noite, galera. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wendel Alves Salles Macedo. Para quem não me conhece, eu sou professor da UFPB, sou advogado e sou mestre em Direitos Humanos. A gente vai dar início, galera, ao método 2.0, Banca CESP SGV, e a gente vai tratar hoje sobre o direito administrativo. Eu vou explicar para vocês como funciona o curso. O curso de Direito Administrativo, eu vou trazer uma introdução que vai ser sobre o estudo do direito administrativo, introdução do estudo do direito administrativo. Depois a gente vai seguindo a ordem do que cai em prova, tanto para a polícia militar como para a polícia civil, e também a gente vai focar em PRF, em PF. Então, assim, esse curso que eu faço para vocês é um curso muito completo que vai trazer o estudo do direito administrativo de forma aprofundada e também o estudo do direito administrativo com base nas fontes do direito. Então, assim, não se preocupe que o curso vai ser um curso suficiente para você gabaritar na prova. E nosso foco é gabaritar na prova, é aprender como resolver questão e aprender o conteúdo para resolver questão. Então, assim, não se preocupe. Qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail, tá bom? Tem o meu WhatsApp, tem também o Instagram. Então, assim, para quem não tem as minhas redes sociais, o meu Instagram é o endio.alves.18. Para quem não tem meu WhatsApp é 987527293. E meu e-mail é o wendel_direito@hotmail.com. Não se preocupe que a gente vai ter uma equipe, um suporte para trazer qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de curiosidade, não se preocupe, a gente tem equipe para falar sobre essas questões, tá bom? Turma, então assim, eu vou ficar com o direito administrativo, vou buscar da melhor maneira possível estabelecer o máximo de conteúdo possível em cada aula. Cada bloco de aula será de 20 minutos, então assim, bem prático, bem rápido e é bem intuitivo, tá bom? Minha metodologia, né, minha forma de aprendizado é usar slide, tá certo? Eu vou utilizar slide. Nos slides vão trazer conceitos, tópicos, e também a gente vai ter aula sobre questões para concurso. Então, assim, a gente não se preocupe que vai ter aula só para questão. Eu vou trazer aqui várias questões de concurso. E, galera, assim, para quem quer estudar direito administrativo, tem que treinar. Então, treina com questões. Também não pode treinar sem ter contato com o conteúdo, porque se for dessa forma, vai ficar chutando. Então, assim, primeiramente a gente faz bagagem. Como é que faz bagagem, galera? É estudar o conteúdo, um PDF, um vídeo aula, tá certo? Primeiro você forma a bagagem, você forma uma base. Depois você vai além. O que é ir além? É você vai buscar jurisprudência, súmula e vai fazer questões, tá bom? Simulados é importante, professor. Muito importante fazer simulados. Mas assim, vai com calma. Primeiro você aprende o conteúdo, primeiro você faz questões, depois vocês vão simular, tá bom? Não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo e não pode também querer pular etapas. A gente está aqui para formar bagagem, a gente está aqui para fazer um estudo de forma horizontal e de forma vertical. Horizontal é estudar os principais pontos, e forma vertical é aprofundar nos principais pontos. Então, assim, essa é a nossa metodologia, essa é a nossa forma de aprender. Às vezes eu falo um pouco rápido, então não se preocupe, porque vocês podem pausar, voltar à aula, e vocês também podem acelerar. Então, assim, se alguém ver que eu falo muito devagar, pode acelerar também, então fica tranquilo, tá bom? Galera, bora começar? Com relação à introdução ao estudo do direito administrativo, que é a nossa aula 1, introdução ao estudo do direito administrativo, é a nossa aula 1, a gente vai ter que falar sobre bibliografia. Professor, é importante bibliografia? Galera, é importante demais, porque a gente forma a nossa base por bibliografia. Então, assim, trouxe aqui alguns autores e alguns autores. Então, assim, não se preocupe que isso é de cada um. Você tem que pegar o livro, folhear e saber qual que você quer, tá bom? Também você pode querer buscar a apostila. Eu estudo por livro, galera, porque, assim, eu estudo para concurso, eu estudo para delegado e promotor de justiça. E também, às vezes, eu tento o juiz de direito. Tentei uma vez, na verdade, a prova foi anulada, que está passando lá, na verdade, né? Que foi o juiz de Alagoas, vai ser anulado, então vai fazer de novo. Então, assim, eu tentei. Já tentei também concurso para delegado, Espírito Santo, passei na primeira fase e acabou sendo cancelado. E também tentei para promotor de justiça do Ceará e
tô chegando lá, galera. Então, assim, é focar, tá certo? É não desistir. O foco é a gente continuar, até chegar um dia que a gente vai conseguir nossos objetivos. É difícil estudar para concurso, é muito difícil. A gente tem dificuldade, tem sim, mas é possível. Então, assim, vamos junto, pode contar comigo, pode contar com o professor Anderson, pode contar com o professor Ari. A gente está aqui unido para fornecer o melhor material para vocês, as melhores de vídeo aula para vocês, questões atualizadas e material exclusivo. Esse material exclusivo, tá bom? Então, assim, esse material a gente está fazendo para que vocês possam obter o principal objetivo de vocês, que é a aprovação em concurso público, tá bom? É interessante a gente focar em Di Pietro. Di Pietro é, sem dúvida, referência. Quando vocês forem fazer concurso de carreira jurídica, foquem em Di Pietro, porque ela é referência. E a gente também pode complementar com Celso Antônio Madeira de Mello, José dos Santos Carvalho Filho, Eri Lopes Meirelles, e também tem Matheus Carvalho. Matheus Carvalho é um excelente professor, ele também é um excelente treinador, e o livro dele é muito bom para concurso público, tá bom? Não é sinopse é manual mesmo, então o livro Matheus Carvalho é muito bom para concurso público, e ao final traz uns resuminhos, então assim, é muito bom, então eu indico, se eu fosse para indicar, eu indicava Di Pietro e Matheus Carvalho, tá bom? Di Pietro, galera, Maria Silva Zanella Di Pietro. Ela é um livro muito abrangente, tá certo? Então assim, acaba trazendo todos os pontos editais, inclusive as provas, as principais provas do Brasil, no direito administrativo são com base no Di Pietro. Então, assim, ela fala sobre vários temas e sem trazer também tanta polêmica e também sem trazer posicionamento radical. Porque em alguns livros, galera, a gente acaba visualizando que eles trazem o seu posicionamento, o autor, mas não diz se é majoritária, não diz se é minoritária. Então, assim, é interessante trazer essa visão, porque nem sempre o posicionamento do autor é o posicionamento que predomina e é o posicionamento que cai em prova. Então, cuidado com alguns livros polêmicos que querem trazer o seu posicionamento como majoritário e no concurso público você vai e erra. Então, assim, é interessante a gente focar em Di Pietro, é interessante porque acaba sendo um livro um pouco antigo e os vários membros da banca e assim os treinadores também acabam fazendo seus estudos com base nesse livro. Então, assim, é muito importante e é o livro que eu estudo para concurso público, carreira jurídica, tá bom? Galera, mas assim, cuidado também, vocês também, por exemplo, vocês vão fazer concurso para a PM, não vão pegar o livro de Pietro e querer ler tudo, né? Vocês podem querer só pegar os pontos principais e vocês têm dúvida. Por exemplo, vocês vão fazer concurso para PRF, vocês pegam os principais pontos que vocês não conseguem compreender, a grande maioria, galera, vocês vão conseguir com essa videoaula aqui e com o material de apoio, tá bom? Então, assim, os principais pontos vocês vão ter aqui nesse curso. Se vocês quiserem compreender um pouco mais, verticalizar um pouco mais, vocês podem ir no livro, tá bom? E ver como é tratado, como é desenvolvido, qual o posicionamento do autor. É interessante também trazer essa visão, porque várias provas, né, de concurso tem a questão subjetiva, né, tem a dissertação. Então, assim, você citar Di Pietro na questão, numa prova, nossa, o examinador acho que vai chorar, né, de tanta alegria de ver o aluno estudando por um livro tão importante. Então, assim, vocês têm que ter esse negócio, ter isso em mente. E prova é estratégia, certo? Então, assim, não vá querer ler o livro de Pietro como um todo, se você vai fazer concurso para PM, para bombeiro, se você vai fazer concurso para policial civil, vocês vão fazer concurso para PRF, para PF, não vão querer ler o livro de Pietro, tá bom? Veja só alguns pontos, tá certo? E o restante a gente vai focar aqui com vocês, tá bom? E é interessante fazer uma observação com o livro, os manuais para concurso público, porque eles acabam trazendo a noção dos clássicos e acabam trazendo essa noção de forma resumida. Inclusive traz a questão jurisprudencial, traz também uma linguagem um pouco didática e traz também gráficos. Então, assim, tem manuais para concurso públicos, tem sinopse para concurso públicos, tem resumos para concursos públicos muito bons aí no mercado, e vocês acabam conseguindo suprir a necessidade, porque são materiais voltados para concurso público, e para passar em concurso público atualmente, depende do seu concurso, você precisa de jurisprudência, você precisa
de uma linguagem acessível, e você precisa também do texto de lei. Então, assim, tem livros que já traz isso tudo, né, de forma didática e numa ordem e sequência, numa sequência lógica, que a gente acaba facilitando o aprendizado, tá bom? Galera, isso aqui é somente uma noção geral para vocês ter uma visão sobre bibliografia, tá bom? Professor, eu estudo por outro autor e eu gosto muito dele. Tá bom, galera, pode estudar, porque nós estamos aqui com o fim da aprovação. Se você está estudando por um autor e você está gostando, beleza, continua, tá bom? Continua firme e forte, tá certo? Com relação à legislação, galera, é interessante a gente ler a legislação do direito administrativo, é imprescindível. A gente já viu as estatísticas que estabelece que mais de 70% da prova acaba sendo legislação. Então, assim, acaba sendo texto de lei. Então, vocês têm que focar na legislação para concurso público, porque tem prova, galera, que cai muito texto de lei. Cai muito, muito, muito. E, assim, quem já reprovou em concurso público por uma questão sabe o quanto é ruim essa reprovação. Por isso que eu trago isso aqui para vocês. Foquem na legislação. Não existe o Código de Direito Administrativo, não existe Código de Direito Administrativo. Então, assim, são leis específicas que a gente vai estudar aqui, várias leis específicas que vocês têm que aprender, têm que ler. E se você não conseguir aprender, ler, decora. Decora, galera. Tem que estudar muita legislação, tá bom? Ler muita lei. O professor é cansativo? Cansativo. É chato? É chato. Professor, eu sinto sono. Tá começando, galera. Depois vocês vão ver que vocês conseguem ler a legislação do direito administrativo de forma tranquila. Inclusive, vocês vão ler mais de uma vez. Então, assim, não há como a gente ver só uma vez a legislação e memorizar. A gente tem que ver uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Às vezes eu falo até com o professor Ari e com o professor Anderson. A gente vive estudando para concurso, a gente vive fazendo revisão, a gente faz simulados, faz questões, a gente faz revisões periódicas. Então, assim, a revisão do seu material, a revisão do seu caderno, a revisão da legislação e a revisão de alguns pontos para fixação é necessário, é primordial, é essencial, é fundamental. Então, não esqueça de fazer essa revisão também. Com relação à jurisprudência, professor, no meu concurso cai jurisprudência, galera, a gente é melhor pecar, né, pelo excesso, do que a gente acabar suprimindo e vir questões. Tem bancas que cobram muito, por exemplo, a banca CESP cobra muito a jurisprudência. Súmula vinculante, galera, são mais de 50 súmulas, é bem rapidinho ler a súmula vinculante. Deixa eu dar de casa para vocês aqui, ler todas as súmulas vinculantes. Repito, tarefa de casa, ler todas as súmulas vinculantes. São mais de 50 súmulas vinculantes. É muito importante vocês terem contato com essas súmulas vinculantes. E também é interessante porque se cair na prova, galera, vocês já vão gabaritar. Então, assim, vocês conseguem ler as mais de 50 súmulas vinculantes em pouco tempo mesmo. E, assim, vai trazer um avanço muito grande no estudo de vocês. Professor, depois das súmulas vinculantes, o que é que eu vou fazer? Ler as súmulas do STF e do STJ. Galera, cuidado, porque tem várias súmulas que que estão incompatíveis com a legislação atual, mas não foram canceladas. Então, assim, cuidado quando vocês forem ler as súmulas do STF e do STJ, porque tem várias súmulas do STF e do STJ que já foram, né, canceladas materialmente, né, o conteúdo está incompatível, porém, formalmente não foram canceladas, ou seja, o STF e o STJ não cancelaram elas ainda, mas aí tá, o conteúdo acaba sendo compatível, então cuidado, tá bom? E, turma, se tiver uma questão que vocês acabam trazendo um texto de lei que seja incompatível com o estudo atual, com base nas fontes do direito, o que é que vocês vão marcar, galera? Marca o texto de lei, marca o texto da súmula, mesmo que esteja incompatível, se o examinador cobrar, galera, e querer essa resposta, vocês marquem. Não vão brigar com o examinador, pelo amor de Deus, tá certo? Texto de lei, caiu o texto de lei, vocês sabem o que é texto de lei? Vai lá e marca, tá bom? Não vão discutir. Quem quiser criticar o STF, o STJ, algum doutrinador, vocês vão fazer mestrado, vão fazer doutorado, vão ministrar aula em instituição pública e vão criticar, tá bom? A gente está aqui para focar no concurso público, está aqui para gabaritar, está aqui para aprovação. Então, assim, a gente não pode querer brigar com o examinador, tá bom? A gente já visualiza vários
recursos, né, de repercussões gerais. Então, assim, é muito interessante estudar recursos e repercussões gerais. E também a gente não pode se esquecer, galera, de estudar a jurisprudência consolidada em teses do STJ. E isso acaba facilitando muito o estudo dos alunos, porque o STJ, ele consolidou teses, né, jurisprudências, e essas teses acabam sendo apresentadas no próprio site do STJ. Então, assim, vocês vão buscar as jurisprudências consolidadas em teses pelo STJ e vocês vão ver como o estudo facilita, tá bom? Como fica fácil o estudo. Então, assim, muito importante estudar súmula vinculante, muito importante estudar súmulas. Cuidado que algumas súmulas estão incompatíveis, mas não foram canceladas. Muito importante estudar as súmulas do STJ, repercussões gerais e as jurisprudências consolidadas em tese do STJ, tá bom? Muito importante isso para alguns concursos, tá bom? Tem concurso que não cobra, mas assim, é bom a gente já começar a ampliar os nossos estudos, a gente saber que não é fácil, mas é possível, tá bom? É muito possível, certo? A gente acaba trazendo, galera, aqui um viés de resolver questões, tá bom? Inclusive, o professor Barney, que é um excelente professor, um professor fantástico, ele acaba dizendo que resolver questões acaba sendo o método mais eficiente para aprendizado. Não só Barney, como vários professores, Bernardo Gonçalves, Giovanni Moraes, como também professor Renato Brasileiro, Pedro Lenza, professor também muito conhecido, né, no mundo todinho, no Brasil principalmente, professor Anderson Farias, professor Ari Clenis, são professores excelentes que indicam resolver questões. Mas assim, a gente tem que primeiro fazer o estudo do conteúdo, né? Depois a gente vai fazer questão. Não dá para fazer questão de agora, porque a gente vai acabar chutando. Nossa, eu acertei, professor, 20% de uma 20% de 100, mas foi no chute. Não vale, galera. Tem que primeiro fazer bagagem, tá bom? Não vale. Você primeiro tem que fazer o conteúdo, vocês têm que ter contato com o conteúdo para depois vocês quererem fazer questões, tá certo? Então, galera, quais são os pilares da introdução ao estudo do direito? Quais são os principais pontos a ser estudado ao direito administrativo? É interessante a gente ter esse viés, fontes do direito, e as fontes do direito acabam abarcando a doutrina, a lei, que também é traduzida pela legislação, jurisprudência, e para concurso público vocês foquem também em resolver questões, tá bom? Então, assim, resolver questões é muito importante, muito importante. Jurisprudência, alguns concursos é essencial, banca certa cobra muito jurisprudência. Legislação, fundamental, fundamental. Já vão ler a legislação, assim, muito importante ler. E vocês vão saber que não vai ler só uma vez, vão ler várias vezes. Doutrina, muito bom. Mas, assim, doutrina vocês podem substituir por apostila, por PDF, por slide, tá bom? Por sinopse, por resumo, tá certo? Como já disse, não vão querer ler de Pietro do início ao fim, porque em alguns concursos vocês vão acabar estudando com base no excesso e não vão ter êxito, porque não tem tempo para isso, tá bom? Então, assim, vocês podem estudar por um resumo, podem estudar por uma sinopse, podem estudar pelo material que a gente está fornecendo, material de qualidade exclusivo, e também vocês vão lá no livro de Pietro só para trazer alguns pontos e fazer a verticalização, tá certo? Então, galera, o que a gente estuda na doutrina? A gente trata da estrutura da matéria, ou seja, a gente vem trazendo os conceitos, o conteúdo, a natureza jurídica, os princípios, como se apresenta, como deve ser tratado. Legislação é o pilar do direito administrativo, ou seja, acaba sendo uma fonte do direito que acaba sendo de base para a atuação do agente público, as jurisprudências. Vocês têm que focar porque são as decisões do tribunal e quando houver divergência doutrinária, a jurisprudência acaba pacificando e treinar várias questões. Tem que treinar muitas questões. O treino é muito importante. Então, assim, quem não treina questões acaba sendo prejudicado porque não vai ter contato com a matéria, não sabe como trata a matéria. Professor, é essencial estudar questões, é essencial. O professor tem candidatos que passam sem fazer questões, eu conheço alguns, tá bom? Então, assim, varia muito de cada um, mas assim, vamos fazer o geral, né? Vamos fazer aqui a receita de bolo. Então, vamos falar, foi estudar a doutrina,
doutrina, vocês leiam como PDF, sinopses, resumos, caderno, vocês vão fazer o caderno, legislação é importante demais, jurisprudência para alguns concursos é muito importante, e quando a banca é CESP é importantíssimo, e questões a gente tem que treinar, galera. Professor, o simulado, vai fazer simulado após estudar o conteúdo. Não dá para a gente fazer simulado antes de ter estudado a matéria, porque acaba sendo prejudicado, porque não tem contato, não tem base para fazer, vai ficar no chutômetro. E a gente não está aqui para chutar, tá bom? Então, galera, a primeira aula introdutória é essa. A gente acabou vendo quais são os principais autores que tratam sobre temática. A gente acabou trazendo a importância de estudar a legislação. A gente viu a jurisprudência, a gente viu as súmulas vinculantes do STF, a gente viu súmulas também, a importância das súmulas do STJ e do STF. A gente viu que algumas súmulas do STJ e do STF estão materialmente canceladas, porém formalmente não estão ainda. A gente também tratou da importância de estudar a doutrina, tá bom? Galera, boa noite a todos e vamos para a próxima aula.